Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Hoje é sábado, tem React, mas como eu já publiquei um React essa semana, hoje é mais curto de uma coisa velha. Pra quem não viu, durante a semana eu publiquei um React ao Mano Brown, comentando sobre o Santos no podcast As Ideias. Vocês assistiram? Se não, vale a pena, volta lá. Mas hoje, como já teve esse React do momento, eu peguei uma matéria velha. E talvez seja a entrevista que eu mais citei aqui na história do Eu Vim de Santos, que é o Luan Pérez para a Tribuna, comparando dois técnicos que ele tinha tido no Santos até o momento da entrevista, que é de fevereiro de 2020. Quando eu chegar nesse parágrafo, vocês vão sacar na hora por que eu estou fazendo react dessa entrevista, mas vamos ler ela inteira, porque tem outras coisas interessantes. O Luan Pérez todo mundo gosta, jogou muito bem aqui no Santos, então vale a pena. Créditos para o Bruno Lima. Eu já citei essa matéria 200 vezes aqui no canal, com certeza é a matéria que eu mais citei, algumas vezes no resenha, e essa semana eu citei ela no resenha, e o Bruno falou, foi eu que fiz essa entrevista. Olha só, aí ele achou o link e me mandou, então vale o react dela. Vamos lá? Ela se chama Titular do Santos, saudades, já começa com tristeza, saudades desses tempos. Luan Pérez diz que não pensa em voltar à Europa. Ele voltou, né? Pouco depois não, um ano depois, ele acabaria indo para a Europa, para o Marselha. Em entrevista para a Tribuna, o zagueiro revela que começa a viver o melhor momento da carreira. Sou obrigado a dizer que eu concordo com ele. No fim das contas, foi o melhor momento mesmo da carreira dele. Eu acho, a não ser que você vire e fale que no Fenerbahçe ele está muito bem. Até onde eu sei, não. Titular do Santos nesse início de 2020, o zagueiro Luan Pérez herdou a vaga de Gustavo Henrique, que se transferiu para o Flamengo e se transformou em um pilar da defesa. Muita gente esquece disso, mas o Gustavo Henrique seguiu como titular na zaga mesmo após a chegada do Luan Pérez. O Luan Pérez fez poucos jogos com o São Paulo, foram 9 só. Emprestado ao Peixe até o final do ano, no caso 2020, o jogador, em entrevista exclusiva para a Tribuna, afirma que não pensa em voltar para a Europa ao final do vínculo. Poxa vida. E que começa a viver o melhor momento da carreira. Como foi o seu início de carreira, por onde passou até chegar ao Santos? Comecei na Portuguesa, que já vivia momentos difíceis e não estava na elite do brasileiro. Lembro que a minha primeira competição profissional foi a Série C. Fizemos uma boa campanha, mas paramos nas quartas contra o Vila Nova, eu lembro disso. No fim daquele ano eu tive sondagens do São Paulo e do Sport, mas não deu certo. Segui na Portuguesa, disputei a 2 do Paulista. Fui bem e por ser novo chamei a atenção. Fui negociado com Santa Cruz, que estava na A do Brasileirão. Faz tempo mesmo. No ano seguinte fui para o Red Bull, não lembrava disso e disputei o Paulistão. Ao fim me transferi para a Ponte, onde joguei mais uma vez o Brasileiro, depois fui para o Flu, joguei pouco tempo, fui vendido ao Bruges. Lá fiquei um ano e vim para o Santos. Tenho mais 3 anos de contrato com os belgas. O Santos compraria ele no final da temporada 2020, que é meio que 2021, porque é o ano da pandemia, paralisou, depois alongou, vocês sabem. O Santos contrataria por 20 milhões, salvo engano. Quem é o seu ídolo no futebol? O Messi, sou fã dele, na infância era o Gaúcho, entre os zagueiros era o Maldini, um zagueiro espetacular, hoje o Van Dijk, que é um monstro, tá bom? Você estreou pelo Santos numa fogueira contra o Flamengo no Maracanã de lateral esquerdo. Eu tenho zero memória deste jogo. E agora começa o Paulista como titular. Acredita que já acumula experiência suficiente para se firmar? Pô, deixa eu procurar que jogo foi esse. Ele estreou em 2019. Ah, é o gol de cobertura, saco. Pô, saco. Só pode ser, né? 2019 contra o Flamengo é aquele lá do Gabigol. Enfim. Tá, com certeza. Na época antes da estreia, falei para minha família: estou estreando na lateral esquerda, fora da minha posição, no Maracanã, contra o Flamengo que está voando. Se eu for bem, estou no melhor dos mundos porque vou estar pronto para qualquer teste. Eu não lembro dele se ele foi bem ou não nesse jogo. Acho que se ele tivesse sido mal, a gente lembraria como culpa dele o gol, e não é. É do Everson, se eu tô pensando no jogo certo. Mas, pô, o Santos foi vice-brasileiro daquele ano. Pra mim, não dava pra pegar o Flamengo. Muita gente acha que dava, eu acho que não dava. É um time que terminou na frente do Palmeiras no campeonato. Eu jamais vou reclamar desse time. Foi o que aconteceu, fui muito bem. Logo em seguida, atuei como lateral esquerdo diante do Vasco. E quando fui pra zaga contra o Inter no Beira-Rio. Não tomamos gol. Tenho zero memória desses jogos também. Isso me fez ganhar confiança e passar confiança para a torcida, isso é verdade. Agora começa o ano como titular e estou muito feliz. Claro, sei que tem que melhorar, mas estou feliz com os meus jogos. A gente também estava muito feliz, Luan. Crê estar vivendo o melhor momento na carreira? Posso dizer que sim. O Santos é o maior clube que já joguei até hoje. E continua assim. Fiz 9 partidas no ano passado e agora venho numa sequência de 5. Então estou começando a viver o melhor momento da carreira. Continuaria muito bem, culminaria numa final de Libertadores e eu vou parar por aqui. Como foi a experiência no futebol belga atuando pelo Bruges? Esse trecho é interessante. Não tive uma experiência tão boa. Eu achava que sair para jogar na Europa seria um sonho, como muitos acham. Mas não são mil maravilhas e alegrias o tempo todo. Foi um pouco difícil, porque sou solteiro, pausa. Ele é casado. E eu fui procurar se ele era casado mesmo. Então eu achei uma matéria de setembro de 2021 que ele já era casado. Os caras casam muito rápido. Será que ele namorava? Ou ele tinha ido pra Bélgica solteiro?
De qualquer maneira, os caras casam muito rápido. Nada contra, seja feliz. E os meus pais não foram comigo, então foi difícil a adaptação e a questão do idioma. Lá não era nem o inglês que falava. Uma parte da Bélgica fala francês, outra holandês, uma terceira fala alemão. A região em que estava era holandês. Tem uma amiga falando holandês. Beijo, Marcelo. Foi tudo muito novo. Até a parte dos treinamentos. Vai ficar interessante agora. Eu tinha acabado de sair do Fluminense, estava em forma, mas quando começaram os treinamentos parecia que eu estava de férias e os caras no meio da temporada. Cansava todos os dias. E na verdade era o contrário. Eles estavam voltando de férias e eu não. Sofri muito. O treinador falava que eu estava baixo na parte física e não conseguia entender o motivo. É muito interessante a gente parar e ler esse trecho, porque é o Luan falando que ele estava bem fisicamente, voando no Brasil, chegou na Europa, ele era o pior do time. Ou quase isso. Pior do time no físico. Se tem uma coisa que o Brasil deixa a desejar é preparação física. Quando a gente cobra intensidade em treinos, intensidade em jogo, é isso. Você assiste Champions aí. É outra rotação o jogo. O futebol brasileiro é muito lento. Muito fraco nesse quesito. Por isso que eu fico bravo, principalmente no resenha, que a gente dá mais notícias quentes, quando o Santos tem folga, quando faz regenerativo. Aí você vai pro Bruges, que com todo respeito até foi para as oitavas da Champions esse ano, mas ninguém liga, e você sofre. Você não tem físico para acompanhar os caras. É um outro mundo e o Brasil parece preguiçoso no sentido de querer alcançar a Europa. E olha, eu tô falando de novo, o campeonato belga não é nada demais. Olha o Lu aí, muito bonito. Mas qual a diferença no treinamento realizado lá e no Brasil? Boa pergunta do Bruno Lima. Os treinamentos eram só de corrida, o aquecimento já era cansativo. Depois, calma. O aquecimento já era cansativo, me lembra quando no pós-jogo, o Abel Ferreira faz isso no Palmeiras, até onde eu sei, mas o São Paulo fazia isso no Santos. Ele botava os caras que não jogaram pra treinar ali no campo. Vai treinar. Não jogou hoje, quer dizer que não se mexeu hoje. Vai se mexer. Não pode perder essa questão física. Tem que cansar. O corpo tem que tá em constante movimento no nível necessário. E no Brasil não. No Brasil é folga. Regenerativo. Academia, folga. Pô. Depois entrava no trabalho de posse de bola. Em seguida tinha cronometrado 1 ou 2 minutos para beber água. Pausa de novo. Lembra quando o Santos cogitou, ou pelo menos havia boatos do Heinz, técnico argentino? Muita gente se apegou a uma matéria, que eu não lembro de onde é, lá dos Estados Unidos, da MLS, que ele treinava... Era o Atlanta? Eu não lembro quem ele treinava. Enfim, diferente. Ah, mas o Heinz não deixava beber água. Olha o Lua Pérez contando em 2020 pra gente que na Europa 1 ou 2 minutos. Bebe água 1 ou 2 minutos, vamos treinar. É assim que funciona em lugar que quer ser grande, que quer ser sério. Tipo, não cortar água, não é isso. E claro que era um exagero aquela matéria, mas é rápido, vamos trabalhar, gente. Depois você tem o dia inteiro para se regenerar em casa, vai descansar. Tá no CT? Treina. Na sequência, recomeçava um trabalho de parte física. E isso é a temporada inteira, não era só na pré-temporada. Isso me desgastou. Tive lesão que não costumava ter por conta desses treinamentos. E eles não entendiam o meu lado, isso pesou para minha saída. O ponto do Luan, eu entendo que ele tá levando até pro pessoal, mas o ponto é, lá é normal isso. Se desgastava e até se lesionou, porque aqui no Brasil não se acostumam a isso. Deveriam acostumar, todo mundo, né? Ele se lesionava e se desgastava porque o Brasil treina mal. A adaptação ao país também foi difícil. Fora de campo, a cidade e o país são de primeiro mundo, não se vê sujeira, violência nas ruas, mas tinha parte ruim, que dava 5 horas e não tinha mais ninguém nas ruas. Praticamente acabava o dia. Aqui em Santos, por exemplo, sai do treino e vou para o calçadão da praia. Esse é o regenerativo em Santos, gente. Treina que nem louco, depois vai caminhar na praia. No final do ano, o seu contrato... essas duas perguntas aqui, vamos lá. No final do ano, o seu contrato de empréstimo com o Santos termina. Se a escolha depender só de você, gostaria de voltar para se firmar no futebol europeu ou permanecer na Vila? Se prepare para ficar triste. Eu gosto de frisar que o Bruges, junto ao Anderlecht, é o maior da Bélgica. É verdade, tem uma estrutura muito grande, ganha a maioria dos jogos, não dá para negar a grandeza do clube no país. Mas a minha vontade hoje é de ficar no Santos. Ele já tá no segundo clube pós-Santos. Tão triste. No Brasil, em geral, é muito bom. Não troca a oportunidade de morar aqui em relação ao exterior. Morar na Europa não é o que me encanta. Em termos de futebol, não tenho a menor vontade de sair daqui. Eu tô muito triste. Já avisei a uma empresária para minha família, não sei como vai ser lá na frente, por conta da multa, que é alta, cerca de 23 milhões de reais, mas tudo é negociável. Eu não quero voltar para lá e ficar infeliz. A minha vontade é permanecer. Ele voltou, o Santos vendeu, até onde eu me lembro, tá? Eu pesquisei até, mas até onde eu me lembro, nunca foi divulgado oficialmente. Mas pessoas que apuraram cravam 27, 28 milhões, mais ou menos por aí, 27 quebrados de reais. O Santos pelo menos lucrou alguma coisinha em cima dele. Mas é um valor baixo, mas tinha que vender porque o nosso clube é falido. Mas, pô, fiquei triste. Agora vem a pergunta que eu mais... A resposta, né? Que eu mais citei na história do Ouvinte Santos.
Muito se fala sobre a diferença de jogo de Sampaoli para do Gesualdo Ferreira, lembrando que isso é começo de 2020, começo do trabalho do Gesualdo. Na sua opinião, quais são as principais diferenças entre eles? Eu já recebi gente errando essa ordem, normal, ninguém tem obrigação de lembrar, tô aqui para isso. Sampaoli termina 2019, o técnico seguinte é o Gesualdo, não teve Cuca nem ninguém entre eles. São perfis diferentes. O Sampaoli sempre treinava em função do adversário. Ah, meu coração. A gente podia jogar na Vila Belmiro contra o último colocado, mas íamos atuar em cima da formação do adversário. Saudades. E o Gesualdo não. Agora 2020. Nós temos a nossa forma de jogar e o adversário que se preocupe com a gente. Não é à toa que todo mundo chegava contra o Santos Gesualdo e jogava mais. São metodologias distintas e não dá para comparar. O Sampaoli é um dos melhores, se não o melhor técnico com quem já trabalhei. Detalhe, ele fala isso enquanto era treinado por Gesualdo, deve ter adorado. Mas toda semana era um treino diferente, mudava o sistema. Sim, tinha que ser assim. Por vezes perdemos alguns jogos porque ficávamos um pouco confusos. Não é para ficar confuso, é para vocês decorarem, saberem o que fazer. Olha, jamais fui atleta profissional, mas já fui atleta federado e a gente de basquete. E a gente tinha 20 jogadas que tinha que decorar. Vocês têm que decorar, Alan Pérez. Vocês têm que decorar. Não dá pra ser assim. Ai, ficamos confusos porque era muita coisa. É a profissão de vocês, gente. Todo trabalhador decora um monte de coisa. É de escritório, decora. É matemático, sabe cálculo. Tem que saber. Tem que saber. Eu nunca vou me conformar. Essa é a resposta que eu mais citei na história do Vinte Santos, pelo menos a primeira parte, né? O Sampaoli sempre treinava em função do adversário. O Gesualdo não. Tinha uma forma de jogar. E o adversário que se preocupasse com a gente. Eu, que jamais contrataria Gesualdo, claro, até porque eu não conhecia, demitiria o Portuga nesse dia. Eu pegaria essa reportagem, imprimiria, colaria na sala dele, sendo o presidente do clube, e falaria: o que você acha? Ele falou: sou assim mesmo, tá demitido, meu amigo, volto para Portugal. São Paulo que eliminou, né? O Luan Pérez esses dias. O Sevilha tirou o Fenerbahçe da Liga Europa. Coincidências. Olha o Luan de novo aí. O São Paulo chegou a descalar como lateral esquerdo e como zagueiro pela esquerda, no esquema com 3 defensores, verdade. Na Bélgica, você atuou como ala. Qual é a sua preferência? Essa é uma boa pergunta. Com certeza de zagueiro pela esquerda, como estou jogando com o Gesualdo, e onde joguei algumas vezes com o Sampaoli. O Sampaoli sabia que eu era zagueiro. Bom, que bom, né? Porque quando me usava na lateral, dizia que não era minha função, mas precisava de mim ali. Essa aspa, que eu não conhecia, não viralizou na época. E não faz tanto tempo assim. Deveria ter viralizado. Muita gente. Ele improvisava. São Paulo ele improvisava. Ele avisava: ó, eu sei que você é no lateral, mas joga ali hoje. Vamos marcar. Não era essa bagunça que muita gente acha. São Paulo é chato, talvez seja mal educado, mala pra caramba. Mas manja. Onde é que eu tava? Ah, é. E se tiver que escolher entre ala e lateral, com certeza eu vou escolher ala. Não dá pra esperar que eu seja um lateral ofensivo, porque não vou chegar até a linha de fundo, pedalar e cruzar. Porém, até com o Cuca, ele avançava bastante, cara. Ele avançava bastante. Ele ajudava ali no lado esquerdo, meio como um armador junto ao ponta. O Luan aprendeu a fazer isso, cara. O Luan aprendeu a fazer isso. Posso até chegar na linha de fundo, porque sou veloz, tenho uma passada larga, é verdade. E cruzar a bola na área, mas a minha preferência é atuar por onde atuo hoje, zagueiro. Ele não foi mal quando ele tinha que avançar com a bola, não. Informações principalmente do Cuca. Você é um jogador esclarecido, e isso se reflete no seu jogo e nas suas entrevistas. Gosta de ler? Acompanha notícias fora do futebol? Tem posicionamento político? Ele fala que não lê livros, que não comenta sobre política, que se perde. Ah, tá bom, essa parte não interessa. Mas essa interessa. Os seus últimos gols como profissional foram marcados em 2016 pela Portuguesa. Já se vão 4 anos. Esse jejum acaba com a camisa do Santos? Não acabou. Os 2 de pênalti, no caso da Portuguesa. Se Deus quiser, acaba esse ano. Não acabou. No último jogo, contra o Botafogo, tive uma chance clara, eu não vou lembrar, que acabei não conseguindo fazer. E uma outra em que fui bem, estava longe do gol, mas a bola passou perto. Também não lembro. Na Ponte, coloquei 2 bolas na trave, então está na hora de sair esse gol. Resposta: não saiu até hoje. Ele não fez gol pelo Santos, não fez gol pelo Marselha e não fez gol pelo Fenerbahçe. É incrível. Mas a gente adora o Luan Pérez e se quiser voltar, por favor, Luanzinho. É isso. Coloquei a minha resposta preferida de todos os tempos no 20 Santos aqui, que é essa sobre o São Paulo e Gesualdo serem diferentes, porque para mim significa o São Paulo ser diferente de todos que vieram depois também, inclusive o Cuca, que eu respeito, que fez um trabalho ótimo no Santos, com o Luan Pérez, né, participando daquela campanha. Mas sempre que a gente discute o Odair, tem uma formação ideal.
Por que o São Paulo ele conseguia treinar? Ah, mas o jogador fica confuso. Para de ficar confuso. Você é pago pra isso. São Paulo ele treinava um monte. E era tão bom. Enfim, só pra gente pensar e eu provar que essa entrevista existe. Eu já citei tantas vezes aqui e nunca mostrei. Tá aqui. Pronto, ela existe mesmo, tá bom?